Estamos aqui com o Dr. Cláudio Fernandes Correia. Ele é neurocirurgião funcional, especialista em dor e presidente do Instituto Simbidor. Dr. Cláudio, muito boa tarde. Como vai? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Bom, nós vamos falar sobre dor visceral. Dor visceral é pouco conhecida, né? Eu, pelo menos, não conhecia. O que é exatamente a dor visceral, doutor? Então, assim, numa linguagem que todo mundo pode entender, vísceras são todo o conteúdo de estruturas que estão dentro do tórax e do abdômen. Por exemplo, no tórax, o pulmão, o coração, e no abdômen, o pâncreas, o baço, o fígado, o estômago, o intestino, e no abdômen embaixo você tem o útero e os anexos, assim, o ovário, tudo isso. Certo, então é dor nesses órgãos, órgãos vitais, né? Exatamente. Órgãos vitais. Isso é importante. Vamos fazer o seguinte, doutor Cláudio, nós vamos refazer a ligação com o doutor Cláudio Fernandes Correia, porque está muito ruim a qualidade do áudio aqui. O doutor Cláudio Fernandes Correia, que é neurocirurgião funcional, ele é especialista em dor, presidente do Instituto Simbidor, vai falar sobre a dor visceral. É interessante porque é uma dor que afeta órgãos vitais, né? O pâncreas, o fígado, o intestino, enfim. E que, obviamente, isso nós vamos conversar com ele, obviamente pode levar os especialistas nesses órgãos a um diagnóstico errado. Então nós vamos falar daqui a pouquinho com o Dr. Cláudio a respeito desse assunto. Vamos ver se a ligação ficará em melhores condições. Dr. Cláudio, o senhor me ouve bem? Perfeitamente. Agora acho que melhorou. Bom, então vamos lá. O senhor falava que a dor visceral atinge órgãos vitais, tanto né? do interior do tórax quanto do abdômen. Eu dei os exemplos de pulmão, coração no tórax, e estômago, pâncreas, baço, fígado, intestinos, e mais embaixo um pouco o útero também é uma estrutura visceral. Agora, essa dor, ela é provocada por que razão? Tem várias possibilidades, né? No coração, por exemplo, quando tem obstruções, assim, a angina pectoris, né? Que a angina é uma doença por isquemia do coração, e o infarto também são exemplos de dor no coração. Trombose, pneumotórax, pode dar alteração de dor ou tumores também no pulmão. No abdômen, você pode ter um câncer de pâncreas, você pode ter uma pancreatite num paciente que é alcoólatra, você pode ter uma alteração do baço ou do fígado, inclusive tumores também no fígado, e no intestino e no útero as mesmas possibilidades também são válidas para justificar um quadro de dor nessas estruturas. Sim, então é uma dor que, vamos dizer assim, tem um fundamento, né? Uma causa bem objetiva, que é um problema naquele órgão. A dor não vem se não está vinculada a nenhum problema no órgão, né? É praxe dizer que a dor é um sintoma de alerta. Ela na verdade chama a atenção para que naquela estrutura que está acometida, essa estrutura acometida tem como alerta, um deles é a dor. A outra é a perda da função ou mudança da estrutura da função do órgão que está acometido. Então essa dor nesses órgãos não leva os especialistas em cada um desses órgãos a um diagnóstico errado? Então, essa é uma pergunta interessantíssima para quem está ouvindo a gente. Quando você tem uma dor abdominal, por exemplo, se a mulher na fase fértil tem ali a menstruação, e na época da menstruação tem uma cólica, é claro que ela não precisa todo mês ir procurar um profissional para entender por que ela tem isso. Isso está muito claro. Agora, se a pessoa alimenta um alimento equivocado, errado ou contaminado, e tem cólica intestinal e alterações do hábito intestinal, ela até pode procurar um pronto-socorro ser orientada. Mas quando às vezes surge uma dor que não é comum e que é persistente, está incomodando, aí vale a pena procurar um profissional da área. Primeiro, um profissional da confiança desta pessoa, né? Seria o ideal. Em segundo lugar, se necessário for, procurar um especialista
Se a dor é no abdômen, no estômago ou no intestino, mesmo que a pessoa não tenha noção, procurar um gastroenterologista, por exemplo, é uma boa opção. Ele vai fazer um histórico, vai fazer pedido de alguns exames e, evidentemente, vai fazer a hipótese diagnóstica. Se ele achar que ali tem um tumor, ele vai encaminhar para um oncologista. Se achar que é uma gastrite ou uma úlcera, ele mesmo vai tratar. Assim por diante. Então, o importantíssimo em tudo que nós falamos até agora é a pessoa não ficar automedicando para alívio do sintoma dor e atrapalhando ou tornando retardado um diagnóstico para que, se for um diagnóstico de uma coisa mais complexa, tenha um tratamento adequado e um resultado satisfatório. Não pode mascarar o problema, né? Tomando exatamente o remédio. E é interessante porque a dor é um sinal. Se ela existe é porque alguma coisa está errada e precisa ser investigada. Exatamente. O senhor falou de coração, né? Dor no coração. Geralmente uma pessoa que tenha uma propensão, esteja próxima, por exemplo, uma situação limite aqui, é um infarto, ela vai sentir uma dor, um sintoma? Normalmente sim. Normalmente é uma dor no peito, às vezes irradiada pro braço esquerdo, pro membro superior esquerdo. E principalmente, não sempre, mas muito frequentemente relacionado a algum tipo de atividade física. Então, nesses casos, é claro, vale a pena procurar um pronto-socorro. Não vai ficar agendando uma consulta para ver, porque se for um infarto, precisa de ter ações mais imediatistas, naturalmente. Quer dizer, é uma dor no peito, né? Não é uma dor, até porque a gente não consegue identificar exatamente o coração, né? Exato. Não, as dores viscerais, ao contrário de uma dor no dedo que você está queimando ou espetando numa agulha, que é muito clara e objetiva, não há dúvida nenhuma, a dor visceral ela é um pouco difícil de ser entendida, às vezes, como qual é a estruturizada que está doendo. Só para você ter uma ideia, cânceres de pâncreas, às vezes começam com dor lombar. Lembrando uma lombalgia, né? Dor na região das costas, na parte inferior. Então, muito frequentemente isso pode acontecer e não tem nada aparentemente com o pâncreas, olhando assim nessa explicação que eu acabei de referir. Então, isso é chamada dor referida, né? Você tem uma estrutura lesada e o fenômeno doloroso aparece em outro lugar. Lembra que nós falamos há minutos do infarto do coração, em que a dor pode acontecer no braço esquerdo? Pois é. É uma projeção da irradiação da inervação. E é esquerdo porque é o lado do coração. É isso. Né? Se for no lado direito, já não é coração, já está descartado. Exatamente. Não é. Agora, dor no estômago, as causas mais frequentes são quais? Geralmente é uma gastrite? Gastrite, úlcera, são coisas que podem acometer mais frequentemente. Certo. É muito complicado para o médico fechar um diagnóstico a partir desse quadro clínico. Ela tem dor em determinada parte do corpo, quer dizer, para fechar um diagnóstico, em que órgão exatamente é essa dor, né? A causa dessa dor? Geralmente precisa de exames de imagem, exames complementares, incluindo aí colonoscopia, endoscopia, ultrassom, tomografia, ressonância, são os mais normalmente pedidos, né? São os mais frequentemente solicitados. Certo. Bom, e os riscos existem, né? Uma vez manifestada a dor, é importante que as pessoas corram atrás. Agora, a pessoa vai atrás de quê? De um clínico geral? Então, eu imagino que a pessoa deve procurar primeiro um médico da sua confiança, né? E se não existe esse médico de confiança, se a dor é abdominal, procurar um gastroenterologista. Eu acho que é o primeiro profissional que ele deveria procurar, na minha concepção. Ok. Dr. Cláudio Fernandes Correia, muito obrigada. Bom domingo ao senhor. Igualmente, tudo de bom. Bom dia. Bom dia, Cláudio Fernandes Correia, neurocirurgião funcional, especialista em dor e presidente do Instituto Simbidor, conversando conosco sobre dor visceral.